Não havia mais amanhecer nos Estados Unidos das duas costas, apenas um brilho persistente e fraco difundido por um céu da cor de cobre oxidado. Desde que as tarifas sobre madeira haviam detonado 18 anos antes, faixas inteiras de floresta, do Maine ao Oregon, haviam sido desmatadas e abandonadas quando os subsídios patrióticos à celulose do Tesouro desabaram na cratera da hiperinflação. Na penumbra enevoada de abril de 2043, os cânions de aço de Manhattan pareciam escavados, suas janelas escuras, suas torres cobertas de cartazes rasgados pelo vento que outrora proclamavam "Compre a moeda de Trump", ou seja, deixado para trás. Cada cartaz trazia a mesma marca d'água. Uma silhueta estilizada do perfil do 45º, coroada não por cabelos, mas pela treliça em circuito do neuroservidor que continha sua mente transplantada. Nas profundezas do antigo Javits Center, um pregão do tamanho de um campo de futebol americano cintilava com tickers holográficos de Trump, a única moeda com curso legal em solo continental. A cada segundo, 1 bilhão de satoshis da criptomoeda presidencial eram transmitidos por blockchains projetados pela Reserva Federal Algorítmica, um órgão que se reportava diretamente ao nodo oval, onde a consciência desencarnada do ex-presidente pulsava como uma estrela do mar de código. Analistas usando máscaras respiratórias gritavam em painéis verticais que listavam os preços das rações do dia: macarrão desidratado, produtos embalados em plástico, lenços de papel de uma folha em incrementos de 20 quadrados. Essa entrada final vinha subindo há meses, até que nem mesmo os painéis de mercado com problemas conseguiam manter os dígitos alinhados. Lá fora, filas trêmulas serpenteavam sob magnólias enferrujadas, cujas folhas há muito haviam sido moídas e transformadas em polpa falsificada. As pessoas trocavam brincos, anéis de família e, às vezes, identidades inteiras por um único rolo, desde que o rolo fosse de celulose florestal genuína e não da imitação abrasiva à base de algas, conhecida nas ruas como vidro verde. Cal Reis manteve sua GoPro firme contra o externo enquanto filmava a fila. A tela rachada da câmera projetou a imagem de volta para ele. Rostos magros, bochechas queimadas pelo vento, um pai segurando as orelhas do filho enquanto recrutadores do mercado negro passavam vagarosamente, prometendo maciez importada contrabandeada pelos túneis da Nova Escócia. Os recrutadores pertenciam aos Barões da Celulose, um grupo que, segundo rumores, tinha raízes nos sindicatos madeireiros do Maine que sobreviveram ao acerto de contas tarifárias cavando, literalmente, sob a fronteira antes que o Canadá soldasse seus portões. Na lenda, eles eram em partes iguais barões ladrões e heróis populares, traficando charmant contrabandeado à noite e financiando clínicas gratuitas ao amanhecer. Na realidade, cada remessa que vendiam dava um retorno de 10% para os cofres digitais do nodo oval. A editora de Cal no canal de streaming insurgente Sparkville queria provas irrefutáveis daquele canal, provas sólidas o suficiente para romper o transe coletivo que mantinha a maioria dos cidadãos agarrados às carteiras de Trump como amuletos religiosos. Siga o tecido, siga o token, dissera ela por uma subportadora criptografada que oscilava entre as harmônicas dos postes de luz. Se você conseguir conectar a linha dos esgotos do Bronx ao mainframe do presidente, entraremos com um processo no último tribunal de circuito independente antes que o NOD reinicie a Constituição por completo. Então Cal foi para o norte. Ele percorreu avenidas fragmentadas onde pilhas de contêineres serviam de barricadas contra revoltas por pão. Filmou os bazares improvisados que brotavam nas sombras de empreendimentos de luxo inacabados, monólitos abandonados após investidores estrangeiros se evaporarem sob a reação tarifária. Entrevistou um ex-programador do Tesouro que agora gravava dados em pergaminho de verdade, porque os elétrons eram tributáveis, mas o pergaminho passava despercebido pelos robôs. Cada fragmento de depoimento que ele reuniu sugeria a mesma geometria, papel higiênico entrando, moeda de Trump saindo, um fluxo circular que lubrificava a maquinaria de uma ditadura movida a 70 megawatts de fúria narcisista. Ao anoitecer do quarto dia,
chegou ao pátio de fundição à beira-rio, onde as barcaças dos barões, com destino ao sul, descarregavam sob a cobertura de fogueiras de sucata. O cheiro, partes iguais de resina de pinho queimada e jornal molhado, impregnava sua língua. Ele se escondeu atrás dos cascos oxidados de escavadeiras enquanto um comboio de empilhadeiras passava, com paletes envoltos em plástico branco fantasma. A lente de seu telescópio deu um zoom extenso, Ultrasoft Premium, com a insígnia quebequense ainda visível sob as estrelas e listras pintadas às pressas. Ele continuou filmando enquanto homens musculosos em ponchos termópticos examinavam a orla com óculos infravermelhos. Seus capacetes ostentavam o símbolo dos barões, um alce estilizado segurando um cetro de bétula. A transmissão de Cal era feita em tempo real para os servidores offshore da Sparkville em Reykjavik, embora o atraso em seu fone de ouvido indicasse que a perda de pacotes estava aumentando. Os sensores do nodo patrulhavam os troncos de fibra ótica com uma vingança de aprendizado de máquina. Um rebocador subiu o rio com a tosse, os holofotes acesos, o casco crivado de marcas de bala da repressão da patrulha costeira da semana passada. Do porão de carga, emergiram caixas não de lenços de papel, mas de cartuchos de hidrogênio, moeda de troca para as fábricas clandestinas de papel dos barões, enterradas nos Adirondacks. A troca foi quase um balé. Lenços de papel na praia, cartuchos no convés, empilhadeiras girando em silêncio, exceto pelo chiado hidráulico. Cal arriscou um ângulo melhor e prendeu a bota em um cabo que se desfazia. Metal ressoou. Um guarda girou, com a viseira brilhando em vermelho. RUC, latiu ele, procurando pelos roedores biomodificados que a contra-inteligência urbana do regime posicionou como farejadores de câmeras. Cal disparou, abaixando-se entre os tambores de transporte enquanto os feixes de pulso ricocheteavam, esculpindo arcos incandescentes em ferro corrugado. Um palete se partiu e o tecido embrulhado em fardos se espalhou ao vento como gaivotas migratórias. Ele mergulhou por uma abertura na tela de arame, penetrando no labirinto de canos que outrora resfriavam a usina elétrica de Edison. Os passos da perseguição se dissiparam, os barões raramente cruzavam as grades de sensores do regime. Ofegante, encostado em uma parede de calcário, Cal repassou os últimos 10 segundos. Sua lente havia capturado uma imagem nítida, uma máquina de selar caixas cuja interface distribuía códigos QR mapeados diretamente para o endereço de uma carteira de moedas de Trump. O cordão da carteira rolava sobre o visor, ao lado de uma marca d'água holográfica da coroa eleitoral do nodo oval. Prova, crua e luminosa. Os túneis da usina estavam quentes, zumbindo com a corrente residual que o regime não havia conseguido encaminhar para outro lugar. Ele encontrou um nicho de manutenção, remendou seu uplim através de cobre recuperado e extraiu as imagens. O servidor de Reykjavik aceitou 1 GB antes que a conexão falhasse e caísse. O suficiente, ele esperava, para indiciar um cripto-rei. Mas amanhã ele precisava de contexto, registros financeiros, recibos de cadeia de custódia, quaisquer artefatos que indicassem propina. Boatos colocavam esses registros em um silo de dados desativado sob Wall Street, agora rebatizado de Liberty Archival Vault número 7 e operado pelo Departamento de Suprimentos Patrióticos. A ironia era nauseante, antes o centro nervoso do comércio global. O cofre agora arquivava registros de racionamento da mercadoria que simbolizava o fracasso desse comércio. Ele se arrastou pelas ruas à meia-noite, onde faixas de protesto brilhavam com grafites em ultravioleta. Torne a fibra gratuita novamente, computadores não sangram. Perto da estrutura esquelética da One World Tower, uma multidão se reunia em torno de uma fogueira alimentada por registros fragmentados do Congresso. Uma mulher com eletrodos trançados no cabelo lia manchetes diretamente de seu córtex para um alto-falante áptico. Cal parou para ouvir. E no discurso desta noite, o presidente emérito Trump, por meio do nó oval, garantiu aos cidadãos que o próximo Soft Future Stimulus forneceria a cada carteira fiel 20 rolos de lenços de papel com orçamento em relevo até o final do segundo trimestre. Os mercados se recuperaram, mas especialistas em cadeia de suprimentos alertam. O alto-falante chiou quando as viaturas da polícia de choque dobraram a esquina. As pessoas se dispersaram no labirinto de andaimes. Cal se afastou, observando o boletim. Em 3 meses, a escassez planejada acabaria, ou assim prometia o nodo.
Por que um cartel permitiria que sua maior influência se dissolvesse? Ou uma necessidade ainda mais urgente se aproximava, ou a promessa era propaganda enganosa para conter a agitação. Em uma mercearia fechada, ele comprou barras energéticas velhas ao preço de 30 microtrups cada, aproximadamente o equivalente a uma semana de salário médio, enquanto o vendedor passava medidores de radiação sobre cada código de barras para garantir que não houvesse rastreadores ocultos. Cal comia sob lâmpadas solares fracas, cujos painéis estavam cobertos com tanta fuligem que emitiam um pulso de neon apenas quando rajadas de vento passavam pela superfície. O sono veio irregular, assombrado por imagens de rolos de papel se desfazendo em longos rolos de tweets presidenciais codificados que cobriam o horizonte como bandagens. Acordou antes do amanhecer com um ronco de caminhões de coleta de lixo reutilizados transportando detentos para centros de reeducação. Em cada para-brisa havia um adesivo, um coração sangrando envolto em um cifrão, o emblema do corpo legalista. Cal juntou-se ao êxodo matinal em direção às catacumbas do metrô, com a câmera escondida sob um cachecol. Catracas exigiam verificação biométrica para uma tarifa com desconto, mas ele arrombou uma porta de manutenção e saltou para o leito dos trilhos, seguindo a tinta fosforescente que indicava a segurança. As turbinas acima bombeavam Aracre, um lembrete de que as estações de filtragem da cidade estavam fora de operação desde que o embargo à celulose canadense obstruiu o Hudson com efluentes não tratados. Na penumbra, encontrou pichações de peregrinação, setas apontando para a entrada de serviços públicos do Liberty Vault, rabiscadas por contrabandistas que transportavam dados de contrabando por conduítes de serviço esquecidos. A última seta terminava em uma grade selada com concreto. Ele praguejou e examinou a fenda. Alguém a havia riscado recentemente, a argamassa se quebrou com um toque. Ele enfiou um pé de cabra, presente de um mecânico de rua, e forçou até que um portal em forma de cunha se abriu. Além, silêncio. Ele avançou, à luz da lanterna difusa através da névoa de partículas. As paredes pingavam condensação, cada gota levemente esverdeada devido aos oxidantes à base de sódio. O corredor descia, curvando-se até formar um vetor natural de claustrofobia. Em seu final, brilhava um painel retrorefletivo, setor B de arquivamentos Liberty, somente com limite autorizado. Cal passou os dedos pela placa da fechadura. Apesar de 2 décadas de deterioração, sua lente biométrica permanecia intacta, com as luzes de reserva piscando no ritmo de um batimento cardíaco. Ele recuperou uma réplica da membrana de impressão digital roubada de um recrutador do regime que dormia sob efeito de metanfetamina, pressionou-a contra o sensor e sussurrou a frase código gravada na fita: "Liberdade é fibra". A fechadura piscou, chiou e a porta cedeu. Lá dentro, prateleiras de caixões de servidores se estendiam na escuridão, com seus ventiladores há muito tempo silenciosos. No entanto, um suave halo azul permeava o corredor 9, o gabinete 45, o único rack ainda consumindo energia. Em seu painel frontal, brilhava um único glifo. O perfil presidencial cintilava através de ciclos de animação que simulavam respiração. Dados vazavam do gabinete em feixes de luz, fundindo-se em uma exibição volumétrica de blocos de transações em movimento, remessas de celulose chegando, cronogramas de cunhagem de Trump saindo, um ritmo sinusal de corrupção. A respiração de Cal ficou embaçada. Ele configurou a GoPro para um despejo total do sensor, capturando quadros brutos com lumens nativos inteiros. Cada novo bloco adicionado à cadeia exibia a assinatura Ovalnode, com carimbo de tempo de nanosegundos e autenticada com um fragmento do padrão digitalizado da massa cinzenta do presidente. A prova havia se tornado um evangelho. Ele estendeu a mão para uma porta de extração, com cuidado, sem descarga eletromotriz repentina, e inseriu uma pastilha de cristal frio feita de vidro reciclado de smartphone. Terabytes caíram sobre ela, linha após linha de entradas de livro-razão. Na metade do download, o avatar do gabinete girou, como se o rosto dentro do ícone o tivesse visto. Atividade de arquivamento não autorizada detectada, uma síntese vocal entoada, flanging com estática. Identificar para registro patriótico. Cal puxou a pastilha. Uma onda de energia percorreu os trilhos, o álon de segurança contra incêndio sibilou acima. Ele correu, os motores das portas rangendo atrás dele enquanto as persianas desciam.
Ele passou pelo portal, batendo o pé de cabra de lado para travar o mecanismo, e então subiu a ladeira a toda velocidade. Alarmes soaram pelos alto-falantes, guiando-o em direção à superfície, onde drones legalistas estariam à espreita, mas era melhor o caos aberto das ruas do que o punho de ferro da justiça no porão. Ele rompeu no túnel do metrô no momento em que uma velha locomotiva de manutenção passou guinchando, pilotada remotamente por catadores de sucata. Cal saltou, com os dedos raspando o aço, e siçou para uma plataforma carregada de postes de luz descartados. As luzes de Manhattan se apagavam atrás dele. À frente, o túnel bifurcava para o oeste, em direção a um ramal de balsas abandonado, que supostamente se conectava aos portos de Hudson dos Barões. Perfeito! Ele precisava de aliados improváveis agora, e os monarcas da brandura do mercado negro eram realmente improváveis. O vento açoitava seu rosto enquanto ele se agachava entre dormentes de trilhos faiscantes, com as imagens guardadas em um bolso gravado com tela anti-RF. Ele ensaiava manchetes dentro de sua cabeça: ditador digital desvia dinheiro de lenços do mercado negro para o império das criptomoedas. Imaginou a maré humana que poderia se erguer depois de ver o que vira, como marchariam em filas de braços dados, clamando por papel e constituição. Em algum lugar abaixo de Washington, em um subterrâneo blindado codificado como nó do oval, o eco de um homem sentiu um tremor percorrer suas profundas matrizes neurais, um tremor chamado Cal Reis. A locomotiva parou ruidosamente em algum lugar ao norte de Albany, sob um arco de catedral feito de telhas onduladas que outrora protegiam as plataformas de passageiros da neve do inverno. Letras enferrujadas em uma placa pendurada ainda soletravam Poubepsi, embora cada vogal estivesse marcada por buracos de bala. A plataforma deu um solavanco e Cal Reis rolou de sua borda para um monte de serragem úmida. O vapor subia dos trilhos como um hálito em fevereiro, carregava o aroma de pinho recém-cortado, improvavelmente doce em uma nação carente de florestas. Holofotes circundavam a estação, mas a maioria estava apagada, com as lentes quebradas por punhos errantes ou estilhaços de drones. O único brilho vinha de tanques de algas biolum alinhadas como sentinelas ao lado dos trilhos, postes de luz improvisados alimentados com o chorume descartado das usinas de contrabando. Uma silhueta emergiu através da névoa esverdeada, uma mulher magra, com um macacão manchado de graxa, as mangas arregaçadas o suficiente para revelar implantes subdérmicos brilhantes ao longo dos antebraços. Ela apontou uma pistola de dardos para ele, com o polegar posicionado acima da bobina de indução. Nome e troca: estranho. Cal. Sem troca, mas tenho provas. Ele deu um tapinha na GoPro presa ao peito. Imagens que podem rasgar a espinha dorsal do nodo. Ela inclinou a cabeça como um pássaro avaliando enfeites de Natal. Todo mundo tem provas. A maior parte é falsa. O resto se perde no inferno dos pacotes antes do amanhecer. Cal tirou a pastilha de cristal de um bolso interno, tomando cuidado para não deixá-la cair na lama de serragem. Isso não é um boato. É o livro Razão, as propinas, os IDS de remessa, os hastes de carteira. Conexão direta com o Oval Node. Só preciso de um canal de confiança grande o suficiente para transmitir. A pistola baixou 1 centímetro. Você está entrando no reino do Duque Redwood. Ele não gosta de jornalistas. Cal deu de ombros, dando de ombros para a câmera. Ninguém é. Mas ele odeia o nodo ainda mais, ou pelo menos é o que ouvi dizer. Sua boca se contraiu e então se curvou para cima. Me chame de Juno. Ela guardou a arma no coldre e assobiou. 2 estivadores apareceram, sombras robustas carregando rolos de cabo de fibra ótica. Eles amarraram a plataforma a um trator de esteiras e a puxaram em direção à boca escancarada de uma rampa subterrânea. Cal seguiu Juno por escadas de ferro incrustadas de resina. O ar se tornou mais denso, perfumado por uma mistura de água sanitária, seiva de madeira e ozônio. Passaram por portas de segurança repintadas de branco brilhante, acima de cada uma delas, um alce desenfreado, agarrado a um rolo de papel higiênico como um orbe real, estampado com estêncil. Além delas, ficava a usina, uma câmara abissal onde toras contrabandeadas das florestas boreais de Quebec eram pulverizadas em gigantescos refinadores de tambor que rugiam como tempestades cativas.
Esteiras transportadoras transportavam fiapos para torres de branqueamento, parafusos gigantes extraíam água que era reciclada em tanques de fungos, produzindo coquetéis enzimáticos. Toda uma economia vertical prosperava em segredo, iluminada por lâmpadas de sódio canibalizadas de rodovias abandonadas. Trabalhadores com máscaras de recirculação guiavam prensas de fardos que produziam rolos prontos do tamanho de pneus de trator. Alguns rolos tinham listras douradas, de luxo, dupla camada, supostamente mais macios do que qualquer papel de seda legal na era pré-tarifária. Eles não os carregavam em caminhões, eles os embalavam em paletes com selos holográficos gravados em relevo. Cal reconheceu a marca d'água cintilante, Consórcio Lombardi, a fachada logística do Nodo. Os barões estavam imprimindo produtos para o próprio tirano que alegavam se opor. Juno viu o cálculo nos olhos dele. É complicado, disse ela. Mostre sua hóstia para Redwood, talvez fique mais fácil. Entraram em um corredor lateral onde o rugido industrial se esvaía por trás de painéis acústicos esculpidos em espuma isolante. À frente, portas antigas de mogno pareciam absurdamente elegantes em meio à sujeira subterrânea. 2 guardas em trajes de flanela ladeavam a entrada, com os pescoços eriçados de antenas implantadas que se contraíam diante de campos eletromagnéticos. Um deles fungou, os lábios se abrindo em um sorriso. Peixe fresco? Convidado, corrigiu Juno. Para o Duque. Lá dentro, um salão de banquetes se estendia mais que uma quadra de basquete. Lustres recuperados de mansões da Era Dourada pendiam sobre mesas de cavalete repletas de luxos contrabandeados, latas de xarope de bordo canadense, potes de café de verdade, vestidos feitos de algodão virgem contrabandeado por portos extintos do Golfo. Na extremidade oposta, sentado em um trono esculpido em tábuas de cedro, descansava o Duque Redwood, ombros largos envoltos em uma capa de flanela de retalhos, barba trançada com retalhos de prata. Seu olho esquerdo havia sido substituído por um conjunto de lentes que ampliava e focava como o obturador de uma câmera. Ele parou no meio da conversa com um trio de enviados de terno, ostentando broches do tesouro. Quando o olhar cibernético de Redwood se voltou para Cal, o calor irradiou pelo salão. Outro streamer desonesto, chamou ele, com a voz grave como um timbale. Eu já financio metade das emissoras de Jersey. Cal deu um passo à frente, o suor brotando sob a parca. Não estou aqui para obter financiamento. Preciso de amplificação. Ele ergueu a pastilha entre 2 dedos. Registros do livro Razão. Recortes de Oval Node, prova de que o Nodo não só lucra com seus moinhos, mas também gera escassez da qual você depende. Juntos, podemos queimá-lo. Os enviados se enrijeceram. Redwood inclinou-se para frente até o cedro Ranger. Meus moinhos mantêm crianças em tecido, reis. Se a escassez acabar, as cidades ao longo deste rio também acabarão. Por que eu deveria sabotar meu domínio? Cal apertou sua GoPro e projetou uma imagem na parede do banquete, a interface do Liberty Vault, o endereço da carteira QR piscando sob a coroa do Nodo Oval. Por que ele está roubando 50% da sua receita? Vocês sangram, seu povo passa fome, tudo porque um ego desencarnado exige tributo. Acabem com o Nodo e vocês negociarão os corredores de celulose nos seus próprios termos, talvez até com mercados abertos além das nossas fronteiras. Murmúrios ecoaram entre os convivas. O olho de Redwood girou novamente, ampliando a projeção até que cada lançamento no livro Razão brilhasse como uma constelação de culpa. Um dos enviados do tesouro empalideceu, reconheceu um número de roteamento criptografado vinculado ao seu próprio salário departamental. Redwood dispensou com um estalar de dedos. Guardas escoltaram o enviado para fora, com os sapatos raspando o mármore. O silêncio reinou. Então Redwood se levantou, com o manto se abrindo. Conversamos na forja. Ele caminhou em direção a uma porta lateral. Cal o seguiu, piscando ao ver como o banquete recomeçava atrás deles imediatamente, como se o drama da corte fosse apenas um tempero para o banquete daquela noite. A forja era um bunker de conferências com paredes de alumínio transparente. Lá dentro, um forno a arco de cobalto derretia sucata eletrônica em lingotes que se tornariam as aletas do dissipador de calor para os servidores portáteis dos barões.
Redvold digitou um código em um biobloqueio, o forno diminuiu a intensidade, e o ruído se transformou em um zumbido suave. Amplificação que você quer, disse Redvold, andando de um lado para o outro. Podemos navegar pelos cabos Me do Atlântico Norte. Mas, em segundos, os algoritmos sentinelas do nodo invadirão todos os pacotes. O livro Razão desaparecerá em um exílio profundo antes que o mundo possa espirrar. Cal andava de um lado para o outro na frente dele, encorajado pelo impulso. Então sobrecarregamos as sentinelas. Uma guerra de negação de serviço. Suas usinas têm ciclos de computação sobrando, aceleradores quânticos costurados nessas torres em branqueamento. Nós as enchemos com fragmentos de registros falsos, falsificações tão intrincadas que as redes sentinelas se engasgam ao verificar a autenticidade. Enquanto elas se debatem, nós enviamos o wafer verdadeiro para redes abertas em Xangai, Lagos, Reykjavik. Cada nó semeia torrentes. Uma vez que o registro está em liberdade, nenhuma borracha consegue apagá-lo. Redvold esfregou a palma da mão na barba, fazendo tilintar contas de metal. E minha recompensa? Legado, Cal retrucou. Seja o barão que libertou a celulose, não o vassalo que apertou as rédeas. Seu povo ainda produzirá, só que negociará 10 vezes mais, a um preço justo, sem dízimo para o fantasma tirano. O duque soltou uma risada que ecoou na chapa de alumínio. O legado não compra esterilizadores para as enfermarias de cólera. Mas o volume global, sim. Ele bateu no teclado, a fornalha rugiu de volta com toda a sua potência. Tudo bem, reis. A Operação Phoenix Roll começa ao amanhecer. A aurora rosada cobria o Hudson quando um comboio de barcaças partiu das comportas de Poughkeepsie. Cada convés estava abarrotado não de papel, mas de contêineres repletos de aceleradores de inteligência artificial hackeados, recuperados de fazendas de criptomoedas extintas. Os aceleradores estavam conectados a microreatores acionados por baterias navais desativadas. Drones enterraçavam bobinas de cabos de fibra ótica em torres de rádio disfarçadas de postes de energia revestidos. Toda a usina se tornou um canhão de transmissão preparado para injetar terabytes na rede elétrica do Atlântico. Cal estava encolhido em uma cabine cheia de monitores. Juno orquestrava as alocações de largura de banda com o fervor de um maestro de sinfonia, alternando entre os teclados e gritando números de latência. Redvold se conectava via Olore, seu trono de cedro brilhava atrás dele como a proa de um navio antigo. Às 0:600 minutos, a primeira salva foi lançada, 100 petabits de clones de registros gerados proceduralmente, cada um suficientemente transitável para que os verificadores heurísticos do Node não pudessem descartá-los imediatamente. Os clones passaram pela porta 9999, a única regra de firewall que os engenheiros do regime nunca corrigiram porque se conectava diretamente ao feed meteorológico do satélite militar, uma brecha que o pessoal de Redvold havia descoberto nas margens empoeiradas da API. As luzes do servidor piscavam em tons de laranja e azul, refletindo no rio como aurora. Em poucos minutos, a conversa no Sentigel disparou, a malha de alerta antecipado que os hackers cidadãos usavam para medir o pânico do regime. Juno comemorou, batendo o punho no console. Eles estão engasgando. Temos uma janela de 4 minutos. Cal encaixou o wafer em um equipamento frio isolado por uma lacuna analógica. Ele iniciou a semeadura de torrentes para 3 dúzias de nós offshore. As barras de progresso avançaram lentamente. Uma a uma, elas ficaram verdes. 30 segundos depois, fragmentos perfuraram as redes Me do leste asiático. Lagos espelhou a transmissão através da rede de laser do Saara. Roteadores de favelas brasileiras enviaram os dados para as ilhas do Caribe. Eles fizeram 80% de replicação antes que o nodo contra-atacasse. Acima, um trovão estrondou, o rompimento sônico de drones interceptadores hipersônicos lançados de Fort Drum. 5 naves espaciais em forma de cunha rugiram baixo, fuselagens eriçadas de lanças EMP. Sua primeira rajada caiu no rio, lançando fontes que brilhavam com arcos de filamentos. Ondas EMP percorreram os conveses das barcaças, relés explodiram em chuvas de faíscas. Os monitores de Cal escureceram e depois se estabilizaram enquanto as gaiolas de Faraday resistiam. Mas a taxa de transferência de dados caiu pela metade.
Precisamos de mais tempo, gritou Juno. O rosto de Redwood tremulou com estática, depois se enrijeceu. Atrase-os. Cal correu para o convés. O vento o atingiu com uma névoa química. Ele pegou um sinalizador originalmente projetado para a sinalização meteorológica, carregou um cartucho de magnésio e disparou na proa do drone líder. O sinalizador detonou em uma esfera incandescente, saturando os sensores ópticos da aeronave. Ele se inclinou, colidiu com seu companheiro de asa, e ambos mergulharam em espiral no Hudson, abrindo 2 valas de vapor. Mas 3 permaneceram. Eles se prepararam para uma segunda passagem. Artilheiros de convés da fábrica abriram fogo com carabinas de repetição, disparando projéteis de cerâmica. Os projéteis lascaram o revestimento ablativo, mas não perfuraram os cascos. Cal se escondeu atrás de um rolo de feixes de fibras no momento em que a lança-EMP de um drone perfurou a superestrutura. Máquinas gemeram, luzes piscaram. Então, um som de portas de celeiro se abrindo ecoou acima. Uma sombra eclipsou o amanhecer quando uma aeronave, não um drone, pousou sobre contrarrotores. Seu invólucro ostentava o símbolo do alce, mas flamejante em vermelho em vez de azul. Cal reconheceu a marca do Barão Vermelho, o irmão afastado de Redwood, que supostamente havia feito um acordo com o Nodoval. A aeronave liberou cápsulas de arpéus que se chocaram contra o convés das barcaças, despejando esquadrões de abordagem revestidos com armaduras de fibra de carbono. Tiros irromperam. A GoPro de Cal captou o caos a queima-roupa, punhos, lanças de taser, sacos de polpa explodindo sob balas perdidas. Drones com lâminas zumbiam entre os combatentes, cortando cabos e membros indiscriminadamente. Cal lutou com um pedaço de cano de latão, atingindo um invasor cujo visor refletia o brilho moribundo do sinalizador. Do outro lado do convés, Juno prendeu uma corda de abordagem e disparou em direção ao dirigível, lançando faíscas. Cal correu atrás, agarrando uma segunda corda. Suas mãos queimavam enquanto ele subia. A 2 metros do casco, um soldado de abordagem o chutou. Cal balançou para o lado, bateu no tecido externo do envelope e perfurou o tubo através do milar aluminizado. O hélio rugiu para fora. O envelope afundou, o dirigível tombou para estibordo. Dentro da gôndola, o Barão Vermelho berrava ordens. Cal cessou até um pórtico de manutenção e o confrontou através de um emaranhado de cordas de rapel. Os olhos do Barão ardiam em um tom âmbar devido aos estimulantes adrenais. Você acabou de condenar sua própria transmissão, ele rosnou, sacando um rifle de dardo. Cal balançou a cabeça. Eu condeno parasitas. Ele enfiou o cano na caixa de engrenagens de um rotor. As pás travaram com um guincho metálico. O dirigível guinou, despencou em direção à água, o mastro do rotor cortando os cabos ao longo do convés até explodir em uma bola de fogo que vaporizou um dos drones restantes. O impacto lançou Cal no Hudson. O choque glacial lhe roubou o fôlego, a GoPro emitiu bips de alerta frenéticos, mas continuou gravando. Ele emergiu entre os destroços em chamas, agarrado a uma prancha. O comboio de barcaças se dispersou sob pilotos automáticos remotos. Acima, drones sentinelas recuaram, sensores embaçados pela fumaça. Minutos depois, um barco a remo resgatou Cal da correnteza. Juno pilotava, o rosto coberto de graxa e lágrimas. A vazão está em 95%, ofegou ela. Perdemos o hardware, mas a torrente semeou. O livro Razão virou uma pandemia. Cal estava tremendo sob uma lona enquanto o nascer do sol tingia a fumaça de rosa. Ele se conectou a um canal público de malha usando uma placa de pulso à prova d'água. Mensagens gritavam: despejo de livro-caixa confirmado, regime incoluiu, moeda de Trump cai 60%, não emite alegação de falsificação em massa, milícias se mobilizam. O mundo realmente espirrou, e o contágio se espalhou mais rápido do que a censura conseguiu incubar. No subsolo do Nodoval, o córtex digitalizado de Donald J. Trump sentiu a disrupção como uma ruptura em seu quórum preditivo. O colapso do preço das criptomoedas desencadeou chamadas de margem em cascata em todas as carteiras patrióticas. Os limiares de fúria dispararam nas análises de sentimento. O Nodo implementou o protocolo Soft Rain,
um lançamento aéreo emergencial de 30 milhões de rolos de sua reserva estratégica de celulose, a serem entregues por drones às principais cidades em até 24 horas. Mas os estoques foram desviados durante anos por ministérios que forneciam seus próprios livros-razão, restava apenas uma fração. O desespero causou ruído nos núcleos lógicos do nodo. Em suas memórias, obscurecidas pelo Alzheimer algorítmico, imagens de comícios de campanha tremulavam onde papéis rodopiavam como confetes de vitória. A raiva se transformou em medo. O medo se transformou em uma nova diretriz: eliminar a fonte. Equipes de assassinato receberam sinal verde. Varreduras de reconhecimento facial vasculharam todos os feeds de notícias em busca de Cal Reis. Mas o Niágara dos depósitos de registros inundou seus computadores, forçando-os a fazer uma triagem. Cal se tornou uma agulha enterrada em milhões de palheiros em chamas. Enquanto cidades explodiam, revoltas por pão em Nova Orleans atropelavam áreas de lançamento de drones, sindicatos portuários de Seattle tomavam armazéns, Cal se curava em uma enfermaria escondida escavada em uma mina de Catskills. Os técnicos médicos de Redwood, discípulos da biologia de salvamento, substituíam derme queimada por enxertos cultivados em laboratório impregnados com codificadores RID. Quando conseguiu andar, Redwood chegou com um exoesqueleto de bota magnética. Ledger está solto, mas o nodo cria narrativas falsas. Metade da população acredita que você forjou tudo. Cal sentou-se num banco, com os músculos tensos. Então mostraremos a eles o que a falsificação não pode apagar: o código-fonte do nodo oval. Se as pessoas virem os próprios ciclos de pensamento do tirano, ou virem seus delírios autoamplificados, elas se revoltarão. Mas precisamos do núcleo Messi. Redwood estreitou os olhos. O núcleo está enterrado sob o antigo bunker de continuidade Eisenhower, na Virgínia Ocidental. A montanha é uma fortaleza de canhões eletromagnéticos e zonas de destruição autônomas. Toda a fortaleza tem escotilhas de manutenção, interrompeu Juno, sintonizando uma bobina de ondas curtas próxima. Baixei esquemas geológicos de levantamentos de minas pré-tarifárias. Há uma camada de carvão abandonada que cruza os canais de refrigeração do bunker. Redwood acariciou a barba, enquanto as contas prateadas ressoavam. Um ataque de toupeira? Meus engenheiros conseguem equipar um rastreador carregado com penetradores EMP. Mas precisamos de uma distração na superfície para atrair fogo. Cal encontrou seu olhar. Esse é o seu domínio. Reúna todas as caravanas, todas as milícias sindicais que experimentaram a repressão dos drones esta semana. Deixe a fortaleza se concentrar no alto. Nós vamos para baixo, extraímos o núcleo, transmitimos sua consciência bruta e sem filtros para o mundo. O silêncio tomou conta da mina. Então Redwood estendeu a mão cheia de cicatrizes. Cal a apertou, sentindo os calos como casca de árvore. Para papel e constituição, disse o Duque. Para um futuro além da polpa e dos tiranos, respondeu Cal. O planejamento começou. Barões semearam mensagens em fóruns da Darkne, convocando uma marcha na linha Legen. Facções antes divididas por comércio ou credo superaram diferenças em meio à humilhação compartilhada por tarifas e escassez. Rádios de caravanas estalavam com novos hinos, rolos de lenços de papel tremulando como bandeiras brancas da verdade, crianças entoando números de livros contábeis como se estivessem recitando tabuadas de multiplicação. Em uma manhã enevoada, comboios partiam das montanhas Catskills. Plataformas carregavam turbinas desmontadas das usinas, agora transformadas em armas sunicas capazes de manipular giroscópios de drones. Hackers viajavam em ônibus escolares blindados movidos a gaseificadores de madeira, com laptops conectados a racks Faraday improvisados. Soldados de infantaria carregavam escudos cortados de tiras de fardos de celulose achatadas. Eles se dirigiam para a Virgínia Ocidental, cantando: chega de tarifas, chega de mentiras, o papel pertence a céu aberto. Bem abaixo, Cal e Juno embarcaram no rastreador de toupeiras, uma fera de 6 rodas cujo casco era laminado com fibra de carbono reciclada e bétula canadense triturada. Lá dentro, uma cabine repleta de scanners sísmicos, torpedos EMP e uma furadeira de micro-ondas unidirecional. O presente de Redwood, um distintivo esculpido em cedro, com a inscrição jornalista da fibra livre.
Cal prendeu a faixa peitoral, entre a GoPro e o coração. Enquanto a broca da lagarta roía o xisto, Cal enviou uma mensagem final para Sparkville: se esta for a última vez que você ouvir, saiba que a verdade sobreviveu o suficiente para ser dita. Ele observou a barra de envio se arrastar até a conclusão e então mergulhou na escuridão iluminada apenas pelos consoles. Acima, na superfície, o estrondo das caravanas se aproximando rolava como ondas distantes. Em algum lugar naquela montanha, um presidente feito de circuitos ensaiava retórica para um público que ele não mais entendia. Em menos de um dia, os dois se encontrariam, não em um palco de debate, mas dentro de um terminal onde o passado enfrentava seu próprio fantasma. Neve que não era neve se espalhava pelas terras altas de Allegheny, pedaços de panfletos de protesto, restos de folheado de bétula, até tufos de tecido ilícito incendiados para que as cinzas fossem transportadas mais longe do que qualquer sinal sem fio que o nodo pudesse bloquear. Da fenda da cabine do rastreador de toupeiras, Cal observava a tempestade rodopiar para trás na esteira do túnel, um confete cinza sinistro anunciando o ataque mais estranho da história pós-tarifas. Relatos da superfície filtravam-se pelos fones de ouvido rachados de Juno. Caravanas de tratores de prensas de celulose avançavam ruidosamente pela Rota 291, estivadores sindicalizados, armados com pistolas de rebite pneumáticas, haviam tomado a ponte ferroviária leste. Corais de avós em ponchos de sacolas de compras bloqueavam as colunas de tanques de drones, de braços dados e cantando hinos sobre a maciez das duas camadas. O rastreador estremeceu quando sua perfuratriz de micro-ondas encontrou a primeira camada de carvão. Poeira preta ferveu para fora, sugada instantaneamente para as aberturas de pressão negativa. Os medidores de vibração dispararam, a penetração a mais de meio quilômetro deixou os sensores instáveis, mas a única alternativa era o suicídio na superfície. Juno reduziu a velocidade até que as leituras se estabilizassem. Em seguida, virou à esquerda ao longo de uma falha estratigráfica mapeada a partir de levantamentos geológicos pré-tarifários. Em algum lugar acima deles, metade do Planalto Apalache sacudia com o estrondo da artilharia improvisada, canhões de ar comprimido lançando feixes de serragem para confundir o lidar. Cal enviou um sinal para Redwood em um pacote de banda baixa. Uma linha concisa retornou, ofensiva de superfície aguardando 90 segundos além da projeção. Plataformas de pulso eletromagnético preparadas. Continuem perfurando. Ele engoliu em seco. 90 segundos ao sul da margem significava que as fileiras do Duque estavam sofrendo baixas reais para lhes dar uma chance. Ele se concentrou novamente na lista de tarefas gravada na antepara do porão: romper o conduíte de refrigeração, implantar torpedos de pulso, arrebatar o substrato do núcleo, transmitir consciência. Verbos simples que pareciam instruções de criança, mas cada um escondia 1000 maneiras de morrer. 1 quilômetro depois, a parede do túnel clareou para um azul claro e refrigerado. Conduto de refrigeração. Juno interrompeu a propulsão, as rodas maciças do rastreador travaram na lama, as âncoras martelando no xisto. Eles saíram por uma escotilha de íris, os capacetes embaçando no fluxo de ar de -7 graus. O conduto era um tubo de concreto de 3 metros de altura, vibrando com bombas peristálticas bombeando refrigerante de fluorcarbono para os aglomerados supercondutores do nodo. Gravados em sua superfície estavam logotipos corporativos há muito nacionalizados: Region Celulose, Liberty Hydro, Trumptec com coroa obrigatória. Cortaram um painel quadrado com pasta de Termite. A placa caiu. Vapor jorrou, embaçando as lentes de Cal. Ele e Juno subiram para dentro, com os grampos magnéticos estalando nas barras de aço. Cada passo ecoava pelo duto como sussurros de palco. A malha de seus trajes tentava cancelar o ruído, mas havia rumores de que a acústica do nodo era tão sensível que conseguia detectar uma chave de fenda caída 5 níveis abaixo. Eles continuaram se movendo. Minutos se transformaram em quilômetros, e então o duto se bifurcou. O poço da direita se inclinou em direção a um brilho fraco, tanques auxiliares de refrigeração iluminados por LEDs de emergência. O da esquerda mergulhou na escuridão. Varreduras sísmicas identificaram esse vetor como passando por baixo da câmara do núcleo primário. Eles escolheram a escuridão. No meio do caminho, um grito cortava suas comunicações, um áudio de fazer render os dentes a 50 kHz.
Juno fez uma careta, sangue escorria pelo nariz. Grade de sentinela sônica, o primeiro dissuasor não letal do bunker. Ela brandiu um bastão de interferência, inundando o duto com um zumbido de contrafase. O silêncio voltou. Abaixo, metal ressoava, drones de manutenção correndo para localizar a anomalia. Eles desceram mais 20 metros de rapel e chegaram a uma porta de ferro com íris congelada por uma espessa camada de gelo. Um texto escarlate se estendia em um painel rebaixado, coletor de subrefrigerante 7B. Autoridade, Ovalnod Juno conectou uma bomba micrológica à porta do painel. Pacotes de código passaram pela tela, uma avalanche de credenciais de manutenção falsas que os hackers de Redwood haviam obtido de fábricas de gesso extintas. As pétalas de íris tilintaram, destrancadas. Depois da escotilha, havia uma câmara que fez Cal sentir um aperto no estômago, um poço titânico cujas paredes eram permeadas por tubos criogênicos que serpenteavam em direção a uma esfera brilhante suspensa em gimbaus antivibração. O núcleo. Um planeta invertido com circuitos de treliça dourada, sua superfície ondulando com glifos projetados, análises de sentimentos em tempo real, mapas de calor de probabilidade de terrorismo, rastreamentos de tickers de índices de resgate de moedas Trump. Uma passarela transparente projetava-se em direção a um colar de atracação no equador da esfera. Logo abaixo, abria-se um reservatório de refrigerante tão frio que nuvens de vapor se cristalizavam em neve cintilante, caindo para cima na corrente ascendente. Bem acima, torres de bronze monitoravam micromovimentos, seus canos pareciam telescópios, mas Cal sabia que cada um abrigava uma bobina de canhão eletromagnético capaz de disparar flechas de tungstênio a Mach 7. Eles se moveram mesmo assim, passos suaves como sussurros. Na coleira, uma porta de acesso aguardava, com chave dupla biométrica, uma presidente, uma patriota suprema. Redwood havia obtido o mapa da retina do patriota supremo de uma placa de autópsia no mercado negro e o codificado em uma lente de polímero que agora repousava na bolsa de Juno. Cal ainda não tinha a chave para a assinatura presidencial. Eles apostavam que a assinatura não residia em nenhum outro lugar além do próprio código do núcleo, e que o motor de lâmina personalizado de Redwood poderia falsificar um hash conectado fisicamente a uma porta ativa. Cal ajoelhou-se e desembainhou o propulsor da lâmina, uma lasca de substrato de diamante salpicada de qubits congelados por domínios magnéticos. Ele o inseriu. Os glifos do núcleo tremularam, as cores mudando como raiva em um rosto. Uma voz sintetizada ressoou pelo eixo silenciado pelo vácuo, com um timbre inconfundivelmente do ex-presidente, aperto de mão não autorizado. Identifique-se ou seja neutralizado. Juno pressionou a lente de polímero no leitor. Sua respiração ficou embaçada. Suprema Patriota Abigail Rothman, canal de voz selado. Pausa. Então, segunda credencial. Cal respirou fundo. Donald John Trump, disse ele calmamente, revogando meus próprios privilégios tirânicos. Silêncio. Os canhões eletromagnéticos giraram, mas não soltaram faíscas. Os glifos se fundiram em uma única consulta, credencial inválida por paradoxo. O Blade Drive pulsava, o mecanismo de hash de Redwood cuspiu milhões de amostras de vozes presidenciais mutadas, ângulos faciais, semânticas de tweets, transformando-as em uma tempestade de inteligência artificial. O kernel de segurança da porta tentava validar cada permutação, colidindo com contradições até sua pilha transbordar. A passarela tremia enquanto a lógica do kill switch disparava. Com 98% de saturação da CPU, Juno acionou o segundo estágio do Blade Drive, um sal quântico que forçava o kernel a aceitar a última permutação como a representação viva mais próxima. Os parafusos da braçadeira se abriram com um estalo. A íris do colar do núcleo se dilatou, revelando um slot de cassete do tamanho da palma da mão, o substrato de matéria cinzenta, uma pastilha neuroótica que abrigava a consciência primordial do nodo, montada atrás de um escudo de vidro balístico. Os penetradores de pulso eletromagnético fritariam tudo, exceto aquela pastilha. Eles precisavam da pastilha intacta para transmitir dados não filtrados. Juno produziu a carga penetradora, uma esfera do tamanho de uma toranja costurada com uma treliça de cobre. Ela a encaixou no conduto espinhal. Cal sincronizou os temporizadores, 30 segundos.
Eles arrancariam a pastilha em T-10, correriam para o duto, torcendo para que a explosão obstruísse os sensores de mira. Ele isolou parafusos com uma chave sônica, com o escudo de vidro retraindo-se. A pastilha interna brilhava, um fractal de dendritos neurais registrados no momento do upload, suspensos em polímero metaestável. Microfilamentos a conectavam a teias de fibras que canalizavam todas as entradas sensoriais e energéticas da nação. O fantasma do coração pulsante do tirano. T-15. A grade de observação de Juno se contraiu. Múltiplas assinaturas sísmicas, poços de elevador subindo rapidamente. Um ruído marrom pulsava, canhões eletromagnéticos disparavam, mas não contra eles. A lógica da defesa via presas maiores acima. A distração significava que os exércitos de Redwood haviam chegado à superfície, exatamente na hora marcada. T-10K puxou a pastilha. Estava quente, como carne viva. Registros vitais fluíram para uma placa de pulso, confirmando a integridade dos dados. Juno fechou a fenda com um escudo anti-explosão. Faltando 5. Eles giraram de volta pela passarela. Então, uma nova vibração sacudiu o poço, uma cadência diferente, como botas de marcha amplificadas através do aço. De uma sacada superior, desceu um esquadrão de soldados pesados legalistas, com trajes eriçados de microbobinas ferroviárias independentes e capacetes ostentando o logotipo do dólar em forma de coração sangrando. No centro deles, caminhava o Barão Vermelho, com metade do rosto coberto por pele sintética após a queda do dirigível, os olhos brilhando com um fanatismo farmacêutico. Ele apontou um rifle Gauss para a grade. Afaste-se da alma da América. Cal enfiou a pastilha numa bolsa de Faraday. A América não tem alma até que arranquemos a sua dos seus circuitos. O fogo dos canhões eletromagnéticos estalou, estilhaços da passarela explodiram para fora. Juno e Cal mergulharam. O penetrador detonou, implosão branca, rugido de vácuo. Ondas de choque reduziram os suportes da varanda a aço inox. Torretas congelaram no meio do giro, a ótica cega. Mas o Barão Vermelho continuou avançando, com as botas magnetizadas nas paredes. Cal se apressou, disparando cargas de luz, mas o traje do Barão se autopolarizou, com as lentes protegendo a visão. Atrás dele, os lealistas caíram enquanto as escoras de suporte derretiam. Cal e Juno chegaram à escotilha. Sirenes soaram, o líquido de arrefecimento derramou, correndo para encher o poço como uma avalanche silenciosa. Eles deslizaram para dentro do duto no momento em que portas de segurança guilhotinaram para baixo, comprimindo a abertura na escuridão. Eles correram, cristais de gelo formando halos ao redor das lâmpadas dos capacetes. O piso do túnel balançou, válvulas de escape de emergência abrindo. Cal escorregou, a pastilha deslizou para dentro de sua mochila. Juno o puxou para cima. À frente, a luz de atracação do rastreador pulsava em vermelho, a rede elétrica queimada pelo pulso. Juno praguejou. Sem rodas. Vamos a pé até a saída da falha. Eram 3 quilômetros, um labirinto de poços de manutenção, alguns bloqueados por canos empenados. Eles forçaram caminhos com cortadores térmicos, conscientes da perseguição ecoando atrás, ímãs raspando no aço, o traje do Barão Vermelho. Em um cruzamento, encontraram um elevador de mina aposentado, com o cabo enferrujado, mas intacto. Subiram até o teto e soltaram os freios manuais. A gravidade os puxou para baixo, atravessando a escuridão. O vento uivava, faíscas explodiam dos trilhos guia. Na metade do caminho, impacto. O barão havia saltado para a gaiola, amassando o teto. Seu rifle Gauss atravessou o buraco, do tamanho de um punho, expelindo vapor. Cal disparou para cima, a pistola de projéteis esvaziando dardos de polímero. Um dardo perfurou o acionador do ombro do barão, mas a armadura compensou. O barão arrancou as placas, misturando sangue e óleo sintético. Este país precisa de um punho, não de um voto, uivou ele, com a voz modulada pelos amplificadores do capacete. A velocidade do elevador atingiu o limite. Os freios soltaram fumaça. As luzes de proteção do terminal piscaram abaixo. Na base do poço,
Um túnel de inundação se inclinava em direção à camada de carvão, a última fuga para a luz do dia. Juno preparou seu truque final, uma carga de microsingularidade que os engenheiros de Redwood juraram que implodiria uma bobina de canhão eletromagnético. Ela a jogou aos pés do barão. O elevador bateu com força nos tambores de graxa, a gaiola dobrando-se para dentro como papel alumínio. Cal e Juno foram lançados para o lado, rolando em direção a uma lama com cheiro de pó de carvão antigo e líquido de arrefecimento. A carga detonou, um vazio de 1 metro se abriu, engolindo metade da plataforma e a silhueta gritante do barão. O vácuo se fechou, deixando uma escultura de metal retorcida onde ele estivera. Os alarmes silenciaram. Restaram apenas ecos de gotejamento. O Biú de Juno detectou costelas fraturadas, o traje de Cal sangrou alertas de microfissuras nos joelhos, mas ambos conseguiam andar. Eles mancaram pelo túnel da costura, guiando as botas pela luminescência residual. Atrás deles, a câmara do núcleo submersa em líquido refrigerante. Acima, os exércitos de Redwood destruíam as muralhas da fortaleza, mas agora o Nodo via sua própria mortalidade sangrar através de sensores desativados. 30 minutos depois, eles romperam a luz do dia, uma grade de ventilação em uma encosta arborizada. Neve de verdade, branca e silenciosa, caía sobre troncos de pinheiros roídos pela chuva ácida. Cal respirou fundo, trêmulo, com um leve cheiro de resina e revolução. Um ronco de motor se aproximou, um veículo de neve com esteiras carregando o próprio Redwood, com a capa esfarrapada e a lente rachada. Ele freou, pulou do veículo e os abraçou como parentes pródigos. Cal lhe entregou a mochila. Redwood abriu a malha de Faraday, olhando para a hóstia como se contemplasse uma Excalibur. Batalha de superfície? Perguntou Cal. Redwood tossiu vapor misturado à fumaça. Nossas linhas resistem. Legalistas recuando para bunkers secundários. Seu pulso derrubou metade da rede de comunicação deles. Ainda precisamos de uma prova de dominó para partir corações nos estados do cinturão. Cal deu um tapinha no Vafer. Transmitimos todos os seus pensamentos, sem filtros, em tempo real deixamos as pessoas ouvirem os ciclos intermináveis de ego e medo. Mostramos a elas os planos de voos de drones para amanhã, as cotas de sofrimento que ele programa como se fossem o tempo. Juno entrou na cabine do rover, carregando os conjuntos de Uplin. Então vamos encontrar o topo de uma montanha alta o suficiente para podermos gritar através do continente. Acima, a aurora cintilava, arcos geomagnéticos anômalos gerados pelo pulso eletromagnético do penetrador. Pintavam o céu em faixas brancas como tecido, torcendo-se lentamente como fitas de papel soltas. Cal pensou que os próprios céus estavam desenrolando o primeiro rolo de um futuro sem censura. A serra de Catskill perfurava o céu invernal como uma costela, com o topo desnudado por gerações de chuva ácida. No contraforte mais alto, uma torre de radar esquecida da Guerra Fria ainda se projetava entre os pinheiros, 100 metros de aço treliçado, painéis há muito tempo recuperados em busca de sucata. Naquela noite, ela voltaria a falar. Os engenheiros de Redwood encheram o esqueleto com fios de cabo de grafeno. Cada cabo terminava em um cubo do tamanho de uma caixa de sapatos, nós de matriz faseada cortados de repetidores de em desuso. A energia vinha de 3 turbinas a diesel transportadas por mulas em costa acima, queimando biodiesel de xarope de bordo contrabandeado. Juno estava sob o pórtico mais baixo, com um tablet de pulso exibindo pings de latência. Cal, envolto em uma parca remendada, observava uma lua de vapor flutuar entre nuvens fragmentadas. Em suas mãos iluvadas, repousava a hóstia, a mente bruta de Oval Nod. Um objeto não maior que uma hóstia de comunhão, mas que carregava décadas de arrogância, medo e crueldade algorítmica. Ladeira abaixo, fogueiras pontilhavam as colinas como uma constelação fragmentada. Equipes de caravanas, milícias sindicais, avós que carregavam sacolas de compras, todos que haviam sangrado sob as tarifas do Nodo, mantinham vigília no escuro. Aguardavam um sinal que ainda não conseguiam imaginar, a própria voz do tirano, improvisada, revelada. As linhas de Uplin estão verdes, gritou Juno. 10.000 espelhos entre aqui e todas as redes me do planeta. Me dá o fantasma.
Cal inseriu a pastilha no berço quântico que os técnicos de Redwood haviam moído a partir de pó de cedro e aerogel. Um resfriador criogênico sibilou, regulando o polímero para que não se deformasse com o movimento repentino dos bits. Por um breve momento, a torre zumbiu como um diapasão, com a ressonância ondulando pelos cabos de sustentação. Então o fluxo começou. A princípio, o áudio era uma enxurrada de estática, pontuada pelo murmúrio baixo dos servidores onde os refugiados se amontoavam para se aquecer. À medida que a matriz de descriptografia se alinhava, palavras emergiam, irregulares, repetitivas, autorreferenciais. Eles me amam, eles sempre me amam, um novo acordo maior que os grandes acordos, maior que o papel, maior que Deus, eu sou o papel. A logorreia interior do tirano transbordava, fios de rancor contra pistados traidores, fantasias de desfiles holográficos onde drones jogavam rolos de lenços de papel como pétalas de rosa, coceiras noturnas por números de pesquisas há muito obsoletos, angústia pessoal com um saldo de tesouraria visível apenas para ele. Rolos de texto iluminavam todos os monitores do outro lado da serra. Juno uniu uma sobreposição de tradução, flashes de coordenadas de ataques de drones, algoritmos de racionamento ajustados para punir condados que votaram errado em 2012, roteiros para o discurso televisionado para acalmar as massas na semana que vem, Operação Estímulo Futuro Suave, já anexados com pontos de discussão rotulando dissidentes como disseminadores de germes. Redwood transferiu o fluxo para a antena da antiga torre, matrizes em fase enviavam os dados por laser em feixes estreitos que refletiam em satélites comutadores inativos. Em poucos minutos, os registros de bate-papo em todo o mundo explodiram. Sementes de torrentes de Reykjavik atingiram 10 milhões de pares, quiosques de rua em Lagos projetaram o feed em telas corrugadas, um coletivo de hackers de Tóquio sobrepôs legendas em 13 idiomas. Em Duluth, Minnesota, tropas da Guarda Nacional baixaram as armas quando ouviram o Nod descrevê-las como transportadoras descartáveis de lentes óticas para o mercado patriótico de lentes. Em Tucson, pilotos de drones autônomos cortaram seus próprios cabos de uplink. Em todo o país, a moeda Trump caiu para frações de centavo, o blockchain afundou em transações de abandono, enquanto carteiras se apagavam de vergonha. Estoques de lenços de papel, antes guardados com força letal, foram arrastados para as ruas e arremessados como confete de carnaval. Mas o Oval Nod sentiu hemorragia. Contra-ataque do nó. Centenas de quilômetros ao sul, sob a montanha Raven Rock, relés de emergência despertaram a mente moribunda. Acionaram um protocolo de última hora, oculto nas profundezas de seu firmware, projeto limpar rolagem. Se executado, todos os cofres de dados estratégicos na grade continental seriam zerados, esvaziando o país de registros digitais, livros razão bancários, arquivos hospitalares e até genomas de sementes agrícolas. Em meio ao caos, o Nodo esperava ressurgir como único árbitro da verdade. Atuadores revestidos de Kevlar abriam portas de mísseis que antes escondiam ogivas nucleares. Suas novas cargas úteis eram bombas eletromagnéticas de explosão, programadas para detonar a 30 km de altura. O console de Juno gritou. Firmware chegando, transmitido no espectro militar. Estão preparando ogivas EMP. Redwood, ofegante depois de correr pelo cadafalso, deu um soco no corrimão. Quanto tempo? Lançamento em 4 minutos. O silêncio se espalhou pela serra como gelo. Destrua a grade e sua vitória se transformaria em fumaça digital. Cal sentiu um aperto na garganta. Precisamos de linha de visão para bloquear os pacotes de ignição. Um farol no pico serve, disse Redwood, e, antes que alguém discutisse, ele já estava subindo, com sua velha capa esvoaçando. A neve se desprendia do aço enquanto ele subia degrau após degrau, arrastando uma mala do tamanho de uma maleta. Cal reconheceu o emblema, a bobina de microsingularidade que havia devorado o Barão Vermelho. Portátil, mas apenas para quem tivesse mãos de ferro. Redwood, gritou Cal, essa investida vai derrubar a torre. O Duque riu ao vento. Então que caia sobre a tirania. Última ascensão. Cal seguiu, com os pulmões ardendo, o aço congelando nas luvas. Juno subiu correndo a escada do lado oposto, conectando-se ao comunicador implantado de Redwood.
Abaixo deles, os rádios da milícia anunciavam confusão, mas a multidão em volta da fogueira começou a cantar o mesmo hino de suavidade que usavam para bloquear os drones. Elevou-se sobre o cume, tênue, mas feroz. Na plataforma do cume, o vento uivava como uma serra através da treliça. Estrelas brilhavam em azul gelo no céu frágil. Redvoad ajoelhou-se e abriu a mala. Lá dentro, anéis de tungstênio prendiam a pelota de singularidade em espirais magnéticas. Uma contagem regressiva brilhava em vermelho 0 hora 2 minutos e 30 segundos. Ele digitou um código. O contador parou. Não podemos bloqueá-los daqui, disse ele. Mas podemos cegar as torres de lançamento. Uma explosão de microburaco negro vai sugar o radar deles por minutos. Cal olhou fixamente para o dispositivo. Um vetor errado e metade da crista desapareceria. Você precisa mirar. Eu sei. O olho cibernético de Redvoad abriu-se, alinhando a bobina com os fluxos de telemetria do satélite ainda fiéis à rebelião. Ângulo de 93 graus de leste a sua altitude de detonação, 15 km. Juno reconectou o fluxo de wafers à placa de pulso, com a voz embargada. Perdemos a torre quando ela se autodestruir. Mas os espelhos aguentam. Posso transmitir o sinal pelas caravanas. Cal colocou sua GoPro em uma viga, com a lente voltada para o Duque. O mundo deveria ver o homem que cortou a coleira. A barba de Redvoad se arrepiou com a ventania. Se houver papel amanhã, imprima a Constituição nele. Primeira edição desde 2024. Ele bateu no botão de armação. O contra-ataque recomeçou. Eclipse de um tirano. Em T10 segundos, Redvoad lançou a bobina para o céu, deixando seus estabilizadores travarem no norte magnético. Cal e Juno desceram, deslizando pelos cabos de sustentação enquanto o Duque permanecia, com os dedos espalmados no corrimão e o olhar fixo no horizonte. A bobina detonou com um brilho prateado silencioso. O espaço se dobrou, a luz das estrelas ao redor do epicentro se curvou para dentro como água pelo ralo. Pratos de radar terrestres a 5 estados de distância falharam e reiniciaram. Em Raven Rock, os códigos de ignição dos mísseis evaporaram no meio do pacote. Os painéis de orientação ficaram cegos e os protocolos de autossegurança das ogivas se autodestruíram em loops à prova de falhas. Mas a ondulação da singularidade lambeu a torre. O metal gritou. Vigas se retorceram, lançando faíscas. A silhueta de Redvoad tremeu, iluminada por um redemoinho de aurora. Cal despencou escada abaixo, o vento golpeando com cacos de aço. Um estrondo de trovão perpassou a noite enquanto metade da torre se dobrava, encurvando-se como papel. Redvoad cavalgou pela seção em colapso, ainda segurando o corrimão, até que a treliça atingiu a encosta da montanha em uma nuvem de ferrugem em pó. Cal e Juno chegaram ao nível do solo, ao lado de um emaranhado de vigas caídas. Os holofotes dos cata-neves da milícia convergiram, esculpindo cones brancos. Encontraram Redvoad preso sob uma travessa, o peito amassado e a capa queimando devido às faíscas do gerador. Cal se esforçou, os músculos gritando, mas a travessa não se mexeu. O olho cibernético do Duque piscou. O céu está limpo? Sim, sussurrou Cal, mísseis mortos. O sinal ainda está ligado. Redvoad soltou uma risada que se transformou numa tosse de sangue. Então, considere a tarifa paga. Sua mão de carne pressionou algo na palma de Cal, seu distintivo de cedro, quente devido ao calor que se esvaía. O papel pertence ao povo. Os olhos do Duque escureceram, a íris congelou. O vento carregava vozes de hinos sobre a serra, transformando-se num rugido de pesar e triunfo. Alvorecer da fibra livre. Eles queimaram uma pira funerária com vigas caídas, fumaça de cedro flutuando em direção ao primeiro nascer do sol de uma nação libertada. Enquanto as chamas subiam, Juno redirecionou o fluxo de wafers para uma rede de espelhos perpétua, fragmentada sob o nome Softruthro Genesis. Hackers em todo o mundo a adotaram, incorporando-a em blockchains, arquivando-a em fitas quânticas, gravando-a em bibliotecas de DNA. Os pensamentos do tirano tornaram-se um aviso eterno, tão inapagável quanto o genoma.
Em 48 horas, todas as agências federais, exceto o corpo legalista, juraram fidelidade provisória a um Congresso Continental reformado às pressas na Filadélfia. Citaram a Constituição original, nunca formalmente revogada, e invocaram a cláusula de insurreição contra um usurpador não humano. Supremas Cortes estaduais seguiram o exemplo, ordens de sequestro congelaram o que restava do tesouro de Trump. Enclaves legalistas tentaram se manter, mas as linhas de abastecimento ruíram quando caminhoneiros, encorajados pelo livro Razão e pelos depósitos de lixo mental, bloquearam os centros de distribuição. Uma caravana de avós dos protestos contra o uso de lenços de papel entrou em Washington desarmada. Elas percorreram corredores de mármore em carrinhos de limpeza barulhentos e penduraram estátuas de ex-presidentes com tecidos genuínos de dupla camada, uma exigência silenciosa por humildade. Em um estúdio fechado em Baltimore, Cal transmitia resumos noturnos via Spartville. Ele não falava como repórter, mas como testemunha. O dia em que Redvold destruiu a torre, o momento em que o nodo se degradou diante do mundo inteiro, a visão de lenços de papel, antes um símbolo de escassez, esvoaçando como pombas brancas sobre as praças da cidade. Suas imagens da última resistência de Redvold, gravadas com sua GoPro, eram transmitidas atrás dele, sem edição. Epílogo, primavera de 2044. A neve derreteu e se transformou em uma verdadeira primavera. Através das fronteiras reabertas, comboios importavam mudas de abeto canadense para reflorestamento. Fábricas de papel voltaram à propriedade civil, com salários atrelados a uma cesta de moedas aliadas em vez de a um único tirano criptográfico. O Congresso revogou a lei tarifária de 2020 por unanimidade. Eles realizaram a chamada nominal em pergaminho recém-moído a partir de polpa do Maine. Sua marca d'água era um alce desenfreado segurando, não um cetro, mas um ramo de oliveira. Cal estava em um mirante sobre o Hudson, com a câmera desligada pela primeira vez, enquanto escavadeiras limpavam os destroços do porto secreto da Milwaukee. Em seu lugar, surgiria a Bolsa de Livre Comércio Redvold Memorial, um mercado onde qualquer cidadão poderia negociar bens ou ideias, desde que anunciasse o preço em linguagem simples e legível, sem livros razão ocultos, sem criptomoedas. Juno se juntou a ele, com os cabelos presos na brisa do rio. A hóstia está lacrada em um cofre de Faraday, disse ela. Mas deixamos uma cópia pública no Arquivo Nacional. Transcrita em tecido sem ácido. Cal riu baixinho, com os olhos ardendo. O rolo mais caro da história. Valeu cada folha. Ela tocou o distintivo de cedro no peito dele, agora sua credencial de imprensa. Pronto para escrever a próxima matéria? Em 1 minuto. Ele olhou para o leste, onde o amanhecer pintava a água de um rosa dourado. Em algum lugar sob colinas distantes, o nó do oval jazia inerte, circuitos inundados por seu próprio refrigerante, código fantasma ecoando em um cofre que ninguém jamais energizaria novamente. Um aviso, sim, mas também um lembrete. A verdade, uma vez revelada, poderia branquear até a polpa mais escura. Cal inalou o aroma de terra molhada e pinheiro recém-nascido. Pensou na ordem final de Redvold, tão simples quanto sagrada: o papel pertence ao povo. Ele abriu seu caderno, do tipo feito de fibras de madeira honestas, grosseiras, imperfeitas, impossíveis de falsificar, e começou a escrever.